Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje no destaque a entrevista com Cândida Machado, na nossa pauta, a Lei Geral de Proteção de Dados. Cândida, obrigado pela sua presença aqui no programa. Deixa eu lhe apresentar. Você é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho, especializada em Direito Sindical, sócia da empresa Machado e Caleia, Assessoria e Consultoria LTDA, professora do CRC do Rio de Janeiro, consultora em entidades sindicais patronais, consultora do SEBRAE do Rio de Janeiro, palestrante em temas relacionados ao direito do trabalho, instrutora para o tema do e-social e o destaque maior, consultora jurídica do TI Rio, Sindicato de Empresas de TI do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Cândida. Obrigada, Márcio. Bom dia. Cândida, devia falar sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados pessoais, né? A gente vive numa sociedade aí onde o dado se tornou extremamente abundante e o dado pessoal coletado de forma assim quase que sem a gente perceber por todos os sistemas de software que a gente usa de uma forma ou de outra, né? Então, como é que essa questão, qual a importância de uma lei de proteção de dados pessoais e qual a sua relação com o Marco Civil da Internet aprovado em 2015? Né? Perfeito. Bom dia a todos. A gente teve um grande primeiro avanço quando saiu o Marco Civil que regulamentou o tratamento de dados como internet. Ele nasceu em 2014, depois de alguns anos de longas negociações. A gente foi vanguarda naquele momento, mas, de fato, toda essa parte que tratava sobre os dados pessoais, os dados de pessoa física, para aquele momento a gente não avançou. Então ainda tinha ficado um hiato, existiam temas ainda que precisavam ser tratados. E aí no meado do ano passado, a gente tem a lei 13.709, que foi publicada no mês 8, tratando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela foi criada em cima dos moldes europeus, então a gente já seguindo exatamente uma tendência mundial, porque é exatamente como você falou, hoje é orgânico a gente fornecer os nossos dados pessoais, desde o nosso nome completo, CPF, e-mail. Então, a gente acaba fazendo isso desde um cadastro em um aplicativo onde a gente pede comida, né, até uma empresa que a gente chegue para a gente fazer algum exame, por exemplo. Então, a gente muitas vezes perde essa sensibilidade do quão importante é a gente ter preservados os nossos dados, preservados a nossa intimidade. Se a gente for projetar isso para as redes sociais, né, a gente cada vez mais publica, né, as nossas manifestações pessoais, as nossas preferências, e tudo isso veio sendo, ao longo dos anos, tratado comercialmente por várias empresas dos mais variados segmentos. Então, quando a gente tem essa lei regulamentada aqui no Brasil, a gente dá um avanço extremamente importante, porque ela vem regulamentando desde o que é essa proteção, quais são os limites dela, a quem se aplica, o que a gente entende como um dado protegido e o que não é um dado protegido. Então, a gente teve um excelente avanço. Logicamente que a lei ainda carece de uma regulamentação. Ainda não foi regulamentada a lei? Ainda não. A gente teve ela publicada no mês 8, em 27/12 saiu a MP 869, que cria o agente de proteção de dados, que vai funcionar como uma agência reguladora para esse assunto, mas ainda vai competir a ela regulamentar diversos pontos que na lei foram tratados com uma necessidade de a gente ter regulamentação, mas a lei ainda não aprofundou. Cândida, uma coisa assim que eu, quando estava lendo mais sobre a questão da lei, uma coisa que assim, me chamou a atenção é que muita gente às vezes questionava a lei, dizendo que já existem outros tipos de leis que poderiam, de certa maneira, cobrir essa questão da privacidade, do dado pessoal, que botavam assim, não, acho que não é necessário isso, né?
Como é que você avalia essa questão da lei nesse contexto que nós estamos vivendo, em cima de outras leis que nós tínhamos de proteção à nossa intimidade, à nossa privacidade? Perfeito. Muito se falou, quando a lei foi criada, de que a gente já tinha... A gente já tem há alguns anos o Código de Defesa do Consumidor, que de alguma forma trataria o que seria a relação de consumo. A gente tem hoje uma legislação criminal específica para calúnia, injúria, difamação, que trataria de alguma forma toda essa parte sensível que a gente chama ali da lei, que seria como se os direitos nossos de imagem e liberdade de expressão. Mas o fato é que elas não regulavam a forma como isso era tratado. Então, a gente ainda tinha um hiato jurídico quando a gente trata no momento em que você joga esse dado público para a sua internet, seja ela pessoal em Facebook, ou um Instagram, ou em um grupo privado. E muito menos a forma como a gente tratava isso em simples cadastros. E é muito importante a gente ter isso em mente. Porque quando a lei geral sai, ela vem tratando, e aí ela vem regulamentando como todos os órgãos que coletam os nossos dados, desde o mais simples até aquele mais sensível, como a nossa raça, o sexo, religião, seja ele um órgão público, ou seja ele uma empresa privada, ou até mesmo uma pessoa física que utilize isso para uma finalidade pessoal, como ela deve tratar isso, ou seja, como ela cuida disso, como ela armazena, como ela descarta quando essa relação contratual acaba. Então, nota que essa lei veio para ela preencher lacunas jurídicas que a gente tinha até hoje. E aí é importante a gente deixar claro, já para o telespectador, que ela vai atingir desde um MEI ou de um pequeno produtor rural, por exemplo, que utilize um cadastro, como se diz, em meio eletrônico dos seus hoje clientes, até os órgãos públicos de gestão. Então, a gente nota que essa lei nasce com uma amplitude muito maior. Né? E se a gente não fizer o tratamento correto, se a gente não fizer o descarte correto, que vai ser objeto ainda de como isso vai ser regulamentado, a gente vai estar sujeito, inclusive, à aplicação de multas. Uma coisa que sempre me chama a atenção quando a relação a dados pessoais é que quem é que guarda grande volume de dados pessoais? O governo. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, até porque coleta dados de todas as empresas, né? E também as grandes corporações, que são os dois muito poderosos, vamos dizer assim, né? Como é que essa lei realmente se coloca frente ao poder público e às grandes corporações? Que tipo de penalidades essa lei impõe às corporações? E aí, puxando pelo lado da Agência Nacional de Proteção de Dados, como é que essa agência vai ter essa autonomia mesmo para enfrentar o próprio governo, né, nesse aspecto, em um caso de violação, e uma grande corporação? Como é que você está vendo isso? É super importante a gente falar sobre isso, porque o que a lei hoje exclui e o que ela entende que não estaria sendo protegido no âmbito do que a própria lei cria, são aqueles dados relativos à segurança nacional e aos dados no que toquem à segurança pública. Então, para o agente público, ele vai ter que ter uma adaptação em relação a isso. Porque tudo aquilo que não for nesses dois espectros vai estar sendo protegido. Então, ele vai precisar ter um tratamento do dado ou do contribuinte muito mais sigiloso e muito mais cauteloso em relação a isso. E é interessante a gente registrar que quando hoje a lei coloca a multa que vai de 5% do faturamento, se a gente estiver falando de uma empresa, até 50 milhões de reais, ele não isenta, o poder público dela.
Então, em tese, ele também estaria sujeito a uma aplicação de multa se ele fizer um tratamento equivocado desse dado. E aí a gente está falando de qualquer órgão público, desde uma autarquia, de um hospital público, que vai ser também sensível acaba demais. sendo uma grande preocupação, porque esses dados todos de saúde também são dados protegidos pela lei geral, até as nossas grandes corporações. Então, o que a gente enxerga já e o que a gente já tem verificado ao longo do tempo, e que, de alguma forma, nós, enquanto consumidores, nós já estamos lidando com isso. Percebam que já existem comerciais vinculando hoje de alguns bancos maiores, falando que os seus dados são protegidos, eles são guardados, que eles prezam por uma segurança nas suas informações. Por quê? Porque isso já é uma forma de eles demonstrarem que já estão adotando medidas para atender a lei geral. Então, a gente intrinsecamente, ou de uma forma um pouco menos consciente, a gente já vem convivendo com essas corporações maiores, já demonstrando para a gente como eles vêm, como eles tratam isso, né? E aí, hoje, o agente regulador vai competir a ele ainda regulamentar como nós, contribuintes e consumidores, vamos prestar queixa ou vamos fazer as denúncias. Então, é ele quem vai criar esse canal. Todos os processos administrativos, ele é quem vai ainda regulamentar, e vários outros aspectos. Então, vai competir a ele toda essa segunda etapa de como a gente operacionalizar a lei. Estamos conversando com Cândida Machado na nossa pauta, a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, conversando com Cândida Machado na nossa pauta, a Lei Geral de Proteção de Dados. A Cândida é consultora jurídica do TI Rio e estamos aqui conversando sobre essa questão, que é uma lei recente, relativamente, do ano passado, correto? Sim. Então está aí, parece que ela dá um prazo de 18 meses para as empresas e entidades públicas se organizarem. Como é que é esse processo das empresas se organizarem para tratar isso? A lei tem alguns personagens, né, atores, com relação ao tratamento da gestão dos dados. Como é que a lei caracteriza esses gestores de dados? Exatamente. Ela nasce no mês 8, e aí a gente como se em dezembro teve justamente uma MP já atualizando ela, que foi a que criou justamente a
a Agência Nacional de Proteção de Dados. Todas as empresas e os órgãos públicos, a partir de 2020, passam a ter que já ter esses seus processos publicizados, organizados e, assim, principalmente com as suas metodologias de coleta, ou seja, como eu coleto, como eu trato, como eu guardo e como eu descarto. Então, sejam empresas ou sejam os órgãos públicos, tem até fevereiro do próximo ano, então a gente não está falando de uma coisa que está longe, ela já está muito próxima aqui da gente, então a gente está falando hoje de 12 meses. Claro. Né? Eles já vão ter que definir quem são os seus 3 agentes internos, como a gente chama, porque a própria lei cria 3 figuras internas que as empresas ou os órgãos públicos precisarão ter, que é, como se diz, o controlador, o operador e o encarregado dessa gestão de dados. Então, eles vão ter o papel de tratamento, coleta, descarte e o encarregado principalmente, porque ele é quem vai fazer essa ponte entre eu, consumidor, ou eu, contribuinte, a própria agência nacional, e como essa empresa ou esse órgão público vem tratando esses dados. E a própria lei também define para a gente o que é o dado sensível que precisa ser protegido. E aí ele segue o nosso preceito constitucional, que é justamente, como se diz, o de dignidade, privacidade. Então, ele entende que são dados sensíveis tudo aquilo que trata sobre raça, religião, sexo, aspectos políticos, aspectos de associação sindical ou, então, partidária, e os dados de saúde. E isso é muito interessante, porque quando ele trata sobre a saúde, ele ainda vai além. Ele fala sobre os dados biomédicos, os dados sensíveis relativos a toda essa pasta de saúde, que a gente sabe que hoje são altamente comercializados em várias corporações, em vários níveis. Então, é extremamente, como se diz, importante que a gente, enquanto contribuinte, ou a gente, enquanto consumidor, a gente crie essa nossa consciência por trás, de que quando a gente preenche o CPF, quando a gente coloca o nosso e-mail, quando a gente preenche, como se diz, um cadastro, que para a gente, muitas vezes, é só mais um, aquilo acaba tendo um valor comercial por trás, e é isso que a lei geral ela vem tentando proteger, né? Ela vem tentando resguardar. Então, a gente não pode deixar a gente ter em mente que foi, como se diz, um grande avanço para a gente, quando a gente, modulando todas essas normas europeias que já vinham tratando sobre esse tema de uma forma um pouco mais rígida, a gente consegue modular isso para o que é para a nossa cultura, né? Cândida, eu vejo assim, eu acho um avanço muito grande, é uma coisa que eu sempre, né, já lá atrás, sempre me preocupava muito com essa questão de privacidade, né? O americano sempre se preocupou muito com essa questão da privacidade, é uma sociedade que tem muito enfoque no indivíduo, né? A cultura deles. E aí, aqui no Brasil, a gente vê as mídias sociais, que é uma coisa tipicamente nossa, de uma exposição inacreditável. Então, por um lado, a gente tem uma lei que sabiamente protege os dados, por outro lado, nós temos uma sociedade permissiva demais com a sua individualidade. Como é que você vê essa questão cultural e essa lei? Como é que isso vai se balizar? É uma excelente questão, porque a gente vai passar por um momento de uma readequação cultural, né? Se a gente, de um lado, a gente vai passar a ter, como se das corporações todas, principalmente essas que são as mídias sociais, tendo que ter um outro olhar sobre aquilo que eu, usuário, publico, né? Porque eles também estão sujeitos à própria lei. Eu vejo que a gente, como se organicamente, ao longo dos próximos anos, a gente também vai acabar passando por uma
readequação, porque se a gente publicar um conteúdo que seja impróprio ou que eles entendam que é um dado que, em breve, eles vão ter que descartar, né? Esse usuário hoje ele vai ficar sem aquele arquivo histórico, digamos assim, né? Então eu vejo que a gente está começando uma breve assim, revolução cultural do que eu vou expor para a mídia social, que a gente sabe que isso acaba sendo como se, um grande problema hoje, inclusive para o nosso jovem, claro, né? Então eu vejo que ao longo dos próximos 5, 10 anos a gente vai passar a ter uma readequação cultural, pelo menos assim eu espero. Cândida, a gente está chegando no final do programa e a gente sabe que a TI Rio, lá na cidade do Rio de Janeiro, já organizou um evento para discutir a Lei Geral de Proteção de Dados. Queria que você falasse um pouco sobre ele rapidamente e quando é que a gente vai fazer um aqui em Petrópolis. Maravilha. A gente já está planejando para esse ano uma série de ações, atividades, então assim, palestras, conteúdos educativos, matérias que vão tratar sobre o tema. A gente fez um start no final, exatamente, quando a gente fez uma palestra sobre esse assunto, mas a gente ainda não tinha o agente nacional ainda publicado, ainda criado, e aí a gente agora, a partir do mês 4, a gente vai começar a fazer uma série de atividades voltadas para as empresas de TI aqui do Estado, porque a gente pega o Estado do Rio todo e a gente espera em breve, a gente também está aqui fazendo palestra e a gente trazendo conteúdo para o nosso público aqui da Serra. Cândida, obrigado pela sua entrevista, foi um prazer tê-la aqui no programa, obrigado pelo seu conhecimento compartilhado com todos nós. Obrigado. Obrigada, Márcio, conta sempre com a gente. Estamos encerrando o programa Ciência em Movimento, você sabe, ao vivo, toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. E também você pode acompanhar a gente nas mídias sociais. Um grande abraço, até a próxima, tchau.